Começando mais uma análise para comigo, Eduardo, vou analisar as principais notícias sobre o Flamengo nos principais sites de notícias esportivas do Brasil. Vamos começar pelo site Coluna Fla com o título: Flamengo tem 6 desfalques e 3 pendurados para jogo contra o Cuiabá pelo Brasileiro. Os 6 desfalques são os 4 uruguaios que jogam hoje. Espero que o Brasil vença, eles retornem ao Flamengo, que são Varela, Vina, De La Cruz e Arrascaeta, além de Cebolinha, com problema no quadril, e o Gabigol, que já está afastado dessa novela aí, se renova ou não renova, se vai para um clube ou continua no Flamengo. Então são esses 6 desfalques que o Flamengo tem. São 6 grandes jogadores, mas o time está suprindo das faltas deles. Os pendurados são Bruno Henrique. Se ele tomar um cartão, o Flamengo faz sentir muita falta dele, já que Cebolinha está machucado. Então o Bruno Henrique tem que tomar cuidado para não levar esse terceiro cartão e estar suspenso para o próximo jogo. É um jogador que muito valioso para esse momento que o Flamengo está vivendo na Copa América aí, com jogadores servindo a seleção. O outro é o Aula, que recentemente conseguiu voltar a jogar como titular. Ele que tinha uma lesão, então estava recuperando. O Léo Ortiz fazendo a posição dele. E o Léo Ortiz, que não vai ser titular, o Reg Pulgar vai retornar para o lugar dele. Então esses são os pendurados. Vamos para a notícia do GE, uma notícia legal: o Uruguai serão titulares absolutos na volta ao Flamengo. Comentaristas opinam. O Varela, que acho que é o único que pode perder a posição, porque o Wesley está jogando muita bola. O nível ofensivo de futebol do Wesley está crescendo, está até com propostas. E o Varela não está sendo utilizado na seleção uruguaia, então o Tite deve fazer uma avaliação no treinamento para saber qual o nível entre o Varela e o Wesley. Já na lateral esquerda, o Ayrton Lucas está recuperando a forma física, ele que veio de lesão, então ainda está no processo de recuperação. Fez o gol contra o Atlético Mineiro, mas aí você vê fisicamente que não está no seu ideal. E Vina está fazendo uma grande Copa América pelo Uruguai na lateral esquerda. Piquet do Palmeiras não foi convocado, e o Vina, que é reserva ou às vezes titular no lugar do Ayrton, está titular na seleção uruguaia. Você vê o nível do jogador como Vina. De La Cruz, titular absoluto do Flamengo, é o cara que faz a ligação entre a defesa e o ataque, um cara muito participativo, joga em todas as posições, entra aí no lugar do Alan e formaria a dupla com o Eric Pulgar. Esse aí é titular se voltasse o Flamengo. E a Arrascaeta, acho que o Flamengo não conseguiu ainda achar um substituto. Tentou o jovem Luan, que não rendeu. Tá tentando agora o Luiz Araújo, que tá mais um dinamismo diferente, ajuda na marcação, mas em relação a jogador ofensivo de toque de bola, ele ainda não é um jogador ideal. Vitor Hugo foi testado no último jogo, acho que o Tite ainda vai trabalhar com ele para colocar ele naquela função do Arrascaeta. Vamos agora à bola VIP. Flamengo, Tite aceita vender titular para a Inglaterra por 90 milhões, cerca de 15 milhões de euros que o Flamengo tem. Aceita vender o Wesley. Esse Flamengo só vai vender também se estiver certo com um lateral direito. Se fala muito o Emerson Royal, que joga na Inglaterra, jogou com o Tite na seleção. Então
O Flamengo só ia vender o Wesley se tivesse alguém para repor. Então é uma coisa meio assim, 15 milhões de euros é muita grana, mas se você for trazer um jogador da Europa para o Brasil, 15 milhões de euros não é nada. Jogadores lá valem em torno de 20 a 30 milhões, 40 milhões de euros. E o Flamengo com 15 milhões de euros seria nada. Ou o Flamengo começa a olhar para o mercado nacional para contratar jogador, ou ver a oportunidade final de contrato para trazer jogador, que foi o caso do Danilo, que também tentou, mas o salário dele no Flamengo não batia. Então, não sei se 15 milhões de euros o Flamengo frente ao Wesley, que vive seu grande momento no Flamengo, vem crescendo taticamente, está conseguindo trabalhar com ele, está absorvendo as mudanças táticas que Tite pede para ele, e defensivamente é um grande jogador. Vamos à última para fechar, também do Bola FIP. Também poderia contar com o Paquetá por pouco tempo, caso o jogador fosse suspenso na Inglaterra. Então, ali na reportagem diz se a FIFA, se a Federação Inglesa acionar a FIFA, a suspensão na Inglaterra valeria para todo mundo. Então é muito difícil que Paquetá jogar no Brasil, caso isso. E outra questão é a questão do salário dele, mas eu acho que como foi o empresário do Paquetá que procurou o Flamengo, não o Flamengo procurou o Paquetá, mas foi ao contrário. A questão salarial deve ter sido acertada junto com o empresário do Paquetá, caso ele venha para o Flamengo. Só que o time inglês quer vender ele por 60 milhões de euros. Foi o dinheiro que ele investiu para tirar ele do Lyon e trazer para o West Ham. Então eles querem ter esse dinheiro de volta. Que o Flamengo podia fazer é o mesmo caso que ele fez com o Gabigol, pagar parcelado, 15 milhões por ano. Então a venda do Wesley já está aí para pagar a primeira prestação da contratação do Paquetá. É um cara que ia vender muita camisa, é um cria que ia voltar, então tá a esperança por torcedor de trazer Vinícius Júnior, João Gomes, Muniz, que estão na Europa fazendo sucesso. Então nesse contexto seria muito interessante para o Flamengo perder o Wesley, onde ele ia para a Europa ganhar experiência, e trazeria um cria rodado no futebol europeu. Vamos ver o desenrolar desse caso. Como eu falei, o Braz já está de olho em outros jogadores citados, que é o caso do TT, que é um ponta direito muito habilidoso, muito veloz e muito driblador. Então é um jogador bem agudo que te gosta de trabalhar, recompõe e ataca muito forte. Tem o Marco Antônio, que está praticamente certo, segundo as notícias, que é um volante que faz suprir o lugar do De La Cruz quando for para a seleção, além que ele pode jogar um pouquinho avançado. Isso aí é questão do Tite achar o que quer fazer com ele. Tem também o Paquetá, e tem mais um que agora me fugiu a cabeça, que também sendo um reforço para o Flamengo. O Emerson, que eu falei, eu tenho mais lateral direito, de força física, de muita pressão. Então o Flamengo, importante é o que Tite diz, os jogadores que ele tem na mão para treinar os jogos. Então ele vai hoje com o time com Rose, Wesley, Fabrício Bruno, Davi Luiz, Ayrton Lucas, Eric Pulgar, Alan, Gerson, Luiz Araújo e Bruno Henrique e Benavente. É o time base que ele conseguiu achar, conseguiu ir ajeitando com jogadores vindo machucados. O Eric Pulgar chegou da seleção, o Bruno Henrique passou por momentos que estava bem, machucou e agora retornou. Luiz Araújo, que é a descoberta dele nesse período, Copa América, um jogador que foi importantíssimo para o Flamengo na questão
de ponta, subir e atacar, o Gerson Coinca e o Pedro, o artilheiro, que tá fazendo gol em quase todos os jogos ou dando assistência. As subidas laterais tanto o Wesley e Ayrton Lucas, que preencheu bem, mas tem que elogiar também o Léo Pereira, que fez a lateral esquerda quando o Flamengo necessitou, e também o Léo Ortiz, a volância, quando o Flamengo necessitou, não tinha jogador para aquele setor. Eu termino agora a análise do Flamengo, agora à tarde, e vou fazer o pré-jogo mais tarde, se Deus quiser. Até mais.